E aí, galerinha que acompanha o Repense, hoje eu tenho uma pergunta pra você. Você é tímido ou conhece alguém que é assim? Existem tipos diferentes de timidez e por isso que hoje a gente veio aqui na casa da Yasmin, que sempre foi uma pessoa que foi mega extrovertida com os amigos. Mas quando é colocada num ambiente com adultos, a história é outra. Por isso a gente vai conhecer a história dela. Vem comigo. Oi, Yasmin, tudo bem? Pra mim, chega a ser engraçado, assim. Eu falo, gente, como que funciona isso, né, na minha cabeça? Porque com os amigos eu sou bem solta e com os adultos já não é tanto. Só que, por exemplo, com os meus amigos, não é sempre de primeira, assim, que eu fico mais desenvolta. Se eu tiver outros amigos perto e for fazer uma amizade nova, até vai. Agora, pra eu conhecer gente nova é totalmente complicado. Eu sozinha, assim, fazer amizade nova já é mais difícil. É mais quando eu tô junto com o meu grupinho mesmo, que aí eu consigo desenvolver melhor. E aí com os adultos eu tenho essa dificuldade, que atrapalha no trabalho, nas relações. A Yasmin, quando criança, era uma criança muito doce, muito meiga, uma criança meio tímida com os parentes. Mas em casa não, em casa ela brincava com as Barbie dela e com o irmão também, interagia comigo, com o pai. Agora com a família ela já era bem tímida. A timidez é uma emoção que afeta a forma como as pessoas se sentem e se comportam frente a outras pessoas. Assim como a Yasmin, existem milhares de jovens muito retraídos. Por isso, reunimos esse grupo para falar como eles se sentem. Eu me considero uma pessoa tímida porque eu realmente tenho uma grande dificuldade em me expressar em público, principalmente, ou então em pessoas com quem eu não tenho muita afinidade, né? Se for naquele lugar que eu não tenho meus amigos, que não tem pessoas que eu conheço, eu já fico meio assim, quando eu não tô naqueles dias muito bem e a pessoa me chama pra sair, eu fico meio tímida, eu fico só na minha, sabe? O corpo sempre dá sinais quando algo não vai bem. Os tímidos costumam ter suor excessivo nas mãos e nos pés, boca seca, tremores e taquicardia, que é quando o coração bate rapidamente. As pernas inquietas do Rafael revelam nervosismo antes dele começar a falar. Porque agora eu tenho certeza que não é só vocês que estão aqui me olhando, né? Pô, tem muita gente, que não estão aqui, mas estão em outros lugares assistindo a gente aqui conversando sobre timidez. A Eduarda conta que a timidez que ela sente está muito ligada à ansiedade e ao medo do julgamento. O momento de timidez que eu tenho é um momento assim eu acho que mistura um pouco com ansiedade, sabe? Por exemplo, como a minha colega falou, festa. Tem festa que eu fico tímida e às vezes junto com aquela ansiedade que eu fico, ai meu Deus, eles vão me julgar. Vão começar a falar alguma coisa sobre mim, eles estão olhando para mim, eles estão falando sobre mim. Naquele momento eu já me fecho, já me fico tímida. Então vamos pensar que essa pessoa interage, está no meio que é muito crítico, que está o tempo todo fazendo piadinha das pessoas, então um lugar bastante agressivo, né, verbal, digamos assim. Então essa pessoa, a tendência dela é que ela vai se tornando mais tímida. Tanto é que na roda de conversa, olha aí o que vocês descobriram, que na verdade qual que é o medo? Por que eles ficam tímidos? O medo do julgamento. Então, olha só, não é nem às vezes trabalhar habilidades sociais, mas é trabalhar o lidar com a crítica, o lidar com o olhar do outro. Como eu vou enfrentar quando eu recebo uma crítica que vai apontar uma falha minha. Lembra da Yasmin lá do início da reportagem? Então, a timidez também está relacionada aos momentos que ela sente medo de ser julgada. Eu sinto que a pessoa tá me avaliando. É aquela pressão mesmo de ser uma pessoa mais velha, te observando e julgando tudo que você tá fazendo. É bem estranho. E apesar de toda essa timidez da Yasmin, ela conseguiu se superar para ajudar uma amiga, que foi o caso da Rebeca. Juntas, elas se desenvolveram e aprenderam a se expressar de uma forma melhor. Ela, foi me apresentando os amigos dela, aí eu fui me sentindo confortável na rodinha, por mais que eu fosse muito quieta, as pessoas, me inseria na conversa, porque eu mesma nunca tive a capacidade de tomar atitude, de falar dos assuntos e me intrometer nos assuntos. Hoje em dia, eu sou mais tranquila, eu consigo conversar, iniciar uma conversa, até porque o ambiente que eu tô normalmente na minha rotina me pede isso, eu não posso ser
vergonhosa com ninguém. Então, eu tive que ir evoluindo em mim, colocando em situações para eu ir desabrochando. A Yasmin é maquiadora e acabou percebendo que a timidez estava atrapalhando os atendimentos. Eu percebia que eu ia atender cliente, eu ficava calada e eu não conseguia conversar, não conseguia desenvolver um assunto. A maioria das vezes o atendimento também não era tão bom porque eu deixava de perguntar coisa para cliente. Daí foi que eu percebi mesmo que isso ia me atrapalhar e poderia até barrar um crescimento meu, né? Foi no teatro que ela aprendeu uma ferramenta valiosa para se soltar mais e aprender a se expressar com mais tranquilidade, sem se preocupar tanto com o que os outros vão pensar ou dizer. E o teatro também ajuda pra caramba. Você começa a ignorar certas coisas, assim, olhares, você começa a entender que um olhar às vezes é só um olhar, às vezes a pessoa não tá te olhando, te julgando. Então a terapia e o teatro com certeza me ajudou bastante. E todo esse desenvolvimento da jovem enche a mãe de orgulho, já que ela acompanha de perto cada conquista da Yasmin. A Yasmin, ela já passou por um processo assim, muito grande, é muito diferente hoje. Hoje eu vejo ela como uma mulher já, e vejo ela o tanto que ela tem crescido, tanto ela desenvolveu com a gente, com a família, com as pessoas lá fora, no trabalho dela. Agora ela sai, ela atende um cliente sozinha, ela faz todo um trabalho sozinha também, de internet também, né? Aparecer para o público, conversar com o público. Então hoje eu vejo já uma Yasmin diferente.